Se sentir atrasado dói, né? Eu sei, mas calma. Esse vídeo é pra você. O mundo anda rápido demais. Gente correndo pra lugar nenhum, sorrindo pra telas, competindo com fantasmas. E no meio disso, você sente o peso, como se estivesse sempre um passo atrás. Como se a vida tivesse começado pra todo mundo, menos pra você. Mas não se engane, você não está atrasado. Você só vive num tempo que não é dos outros. E isso é um dos maiores privilégios que alguém pode ter. O atraso é só o nome que o mundo dá para o silêncio das coisas que estão amadurecendo. Desde pequeno, te disseram que a vida tem um roteiro certo. Estudar, trabalhar, conquistar, casar e vencer. Como se existir fosse uma corrida com linha de chegada. Mas a verdade é que cada um anda em um mapa diferente. Tem gente que corre em círculos, tem quem pare no meio e tem quem anda devagar. Não por fraqueza, mas porque entende que a pressa faz perder o caminho. Comparar sua estrada com a de alguém é como medir o oceano com uma régua. Não faz sentido. Cada um tem o próprio ritmo de maré. Vivemos em tempos onde tudo é agora. A atenção virou produto, o sucesso virou meta e o logo virou urgência. As pessoas postam conquistas, mas escondem o processo. Mostram vitórias, mas não os dias em que duvidaram de tudo. E aí você olha para isso e sente que tá ficando para trás. Mas o que você chama de atraso, o tempo chama de preparo. O que tá demorando para acontecer tá criando raiz. E raiz não aparece, mas é o que sustenta tudo que cresce. A comparação é uma prisão moderna. Ela te faz acreditar que sua história vale menos, só porque ela ainda não virou espetáculo. Porém, você não é uma vitrine, você é uma construção. Ninguém mostra os bastidores da própria dor, só o palco do próprio orgulho. E quanto mais você tenta correr no ritmo dos outros, mais se perde do som da própria alma. O mundo te chama de atrasado quando você não segue o fluxo. Mas às vezes o fluxo está indo pro abismo. Tem gente que chega rápido, mas chega vazio. Tem quem demore, mas quando chega, transforma tudo ao redor. A borboleta não está atrasada no casulo. Ela só está se tornando o que nasceu para ser. E o tempo, nesse processo, não é inimigo, é cúmplice. A pressa busca resultado, o tempo busca significado. E tudo que tem valor precisa de amadurecimento. A vida não quer que você chegue rápido, ela quer que você chegue consciente. Cada dia que parece perdido, na verdade é um dia te moldando em silêncio. O tempo tá te lapidando, mesmo quando você acha que ele te esqueceu. Talvez o problema não seja estar atrasado. Talvez o problema seja medir o progresso com a régua errada. Você não precisa estar onde os outros estão. Você precisa estar onde faz sentido para você. Cada pessoa tem um relógio invisível. E o seu tá certo, mesmo que ninguém entenda o horário. Quem vive na pressa envelhece antes de amadurecer. Ser diferente é resistência. Enquanto o mundo corre, você aprende a andar. Enquanto o mundo fala, você aprende a ouvir. E quando o mundo parar, você vai estar exatamente onde deveria estar. Demorar não é fracassar, é respeitar o tempo da própria verdade. Não existe tarde demais, existe agora. O tempo certo é quando você começa, mesmo que ainda esteja com medo, porque o medo é o sinal de que você está vivo. O tempo não quer te apressar, ele quer te ensinar a confiar. Você não está atrasado, você está sendo preparado. E o que parece demora é só o universo te alinhando com o que é seu. As pessoas que chegam rápido, na maioria das vezes, chegam vazias. Mas quem chega no próprio tempo, chega inteiro. Então respira, não force o relógio. O tempo sabe o que faz. E talvez, só talvez, o atraso que você sente seja o jeito do destino te dizer: ainda não, mas logo. Mas sabe o que mais machuca nessa sensação de estar atrasado? É sentir que todo mundo tem um propósito, menos você. Ver gente da sua idade conquistando, sorrindo, vivendo, e você ali parado, tentando entender o que está errado. Mas se eu te falasse que não tem nada errado, que talvez a sua alma só esteja pedindo silêncio no mundo que só entende grito. Nem todo progresso é visível. Às vezes, o crescimento acontece quando ninguém está vendo. Quando você está cansado, mas escolhe tentar de novo. Quando tudo desaba, mas você ainda acredita que existe um caminho. Isso é evolução. Só que o mundo não aplaude esse tipo de vitória. Você não precisa de um grande momento para provar que está indo bem. Você precisa apenas continuar, mesmo sem aplauso e sem plateia. O que ninguém te conta é que a comparação é a maior ladra da paz que existe. Ela rouba seu foco, sua energia e seu tempo. Faz você olhar tanto para fora que esquece do que está florescendo dentro. Parece que a vida é um palco e todo mundo está atuando menos você. Mas talvez você só tenha escolhido o papel mais difícil.
o de ser real no mundo de aparências. E tem gente que finge que tá vencendo só para não admitir que também tá perdido. Não há problema algum em se perder, porque é se perdendo que a gente encontra o caminho que realmente importa. O erro não é se atrasar. O erro é desistir de caminhar porque o outro parece mais rápido. Lembra, velocidade não significa direção. Tem muita gente que corre, mas nem sabe para onde está indo. Quando chega, percebe que correu para o lugar errado. Você, ao contrário, está construindo algo de verdade. E coisas verdadeiras demoram mesmo. Um castelo não nasce em um dia. Uma árvore não cresce do dia para a noite. E uma alma forte leva tempo para florescer. O tempo não está te punindo, ele está te preparando. Você só precisa parar de medir o hoje com a régua do amanhã. Olha, o mundo vai tentar te convencer de que o sucesso é velocidade, mas sucesso de verdade é paz. Paz para deitar a cabeça e saber que você está vivendo no seu ritmo. Paz para olhar para trás e ver que, mesmo devagar, você evoluiu. Você já venceu muito mais do que imagina. Só o fato de ainda estar tentando já é uma forma de vitória, porque muitos param, mas você não. Você ainda acredita, e acreditar hoje é um ato de coragem. Tem gente que vai rir do seu tempo, vai te chamar de sonhador, preguiçoso, iludido, mas eles não sabem que enquanto zombam, você está construindo em silêncio, e o silêncio um dia grita. Um dia, tudo que você plantou em silêncio vai florescer, na frente de quem duvidou, e você vai entender que nunca esteve atrasado, só estava crescendo num terreno mais profundo. E quando você florescer, vai entender o porquê de tanta demora, a perceber que se tivesse acontecido antes, você não estaria pronto para sustentar o que pediu. O tempo não erra, ele apenas espera a hora em que você vai entender que nada foi em vão. Cada queda, cada espera, cada ainda não. Tudo isso te preparou para viver o que é seu, do seu jeito e no seu tempo. Então, a partir de hoje, quando olhar para os outros e sentir que está atrás, lembre-se, você não está atrasado, você só está escrevendo uma história que não precisa ser igual a de ninguém. Porque o mundo não precisa de mais gente igual, precisa de gente que tenha coragem de ser o que é, mesmo que leve mais tempo para entender quem é. E um dia, quando tudo se encaixar, você vai agradecer por cada segundo dessa espera, porque vai perceber que o tempo nunca te atrasou. Ele só te manteve longe do que ainda não era seu. Mas até esse dia chegar, você vai precisar lidar com o barulho do mundo. O barulho de quem te compara. De quem parece sempre à frente, de quem vive como se estivesse tudo resolvido. Mas ninguém tem. A diferença é que alguns aprenderam a esconder o caos. E esconder o caos virou moda. Vivemos numa era em que o parecer importa mais do que ser. E por isso tanta gente vive cansado. Não por estar atrasado, mas por tentar acompanhar o ritmo que não é seu. O mundo te faz acreditar que existe um ponto ideal, uma idade certa para tudo, como se a vida fosse um cronograma universal. Mas e se o seu tempo for diferente? E se o seu caminho exigir pausas que os outros não entendem? Não é atraso, é processo. Você não está ficando para trás, você está sendo lapidado aos poucos, na velocidade certa para se tornar quem precisa ser. Tem algo que só o tempo ensina. A diferença entre o que brilha e o que tem valor. Muita coisa que brilha rápido apaga cedo, mas o que tem valor cresce devagar, longe dos olhos e no silêncio. E talvez seja o seu caso. Enquanto você acha que nada acontece, a vida está te preparando em silêncio, te ensinando a aguentar o peso do que ainda vai chegar, porque o tempo não te nega. Ele te prepara para não perder o que pediu. Talvez você ainda não tenha o que quer, porque ainda precisa aprender o que precisa. A vida nunca erra um ritmo, é a gente que erra o olhar. A gente olha para o lado e esquece de olhar para dentro, olha para o sucesso dos outros e chama de sorte, mas não enxerga o tanto que o invisível trabalha por dentro de nós. Tem gente que correu tanto atrás do tudo certo que esqueceu o que é estar em paz. E paz é o que o tempo tenta te ensinar. Talvez a demora seja o jeito da vida te dizer: ainda não é a hora de colher, mas continua plantando. Enquanto você se sente parado, o solo está se fortalecendo. Quando você se sente perdido, suas raízes estão crescendo. E quando elas forem fortes o bastante, nada vai te derrubar. Não é um castigo, é uma preparação silenciosa para algo que vai exigir de você tudo o que está aprendendo agora, mesmo sem perceber. A vida é uma costura que só faz sentido quando você olha de longe. De perto, só dá para ver os nós, as linhas tortas, os remendos. Mas o tempo revela o desenho.
E quando você finalmente enxergar, vai perceber que nada foi à toa. Cada atraso, cada não, cada desvio estava te redirecionando para o lugar certo. Você vai olhar para trás e entender que parecia estagnação, mas era só o universo alinhando as coisas. A pressa é inimiga da profundidade, e você não nasceu para ser raso, você nasceu para ser intenso, inteiro e real. E isso leva tempo. Não se cobre tanto, não transforme o tempo no inimigo. Ele é seu aliado, ele está do seu lado, te amadurecendo com calma. Enquanto o mundo busca brilho, seja raiz. Enquanto o mundo corre, seja presença. Enquanto todos querem ser vistos, aprenda a se enxergar. Porque o verdadeiro sucesso é estar em paz com o seu próprio ritmo. O tempo certo não é o mais rápido, é o mais honesto. E a honestidade com o próprio caminho é o que te faz chegar inteiro, não apenas chegar em primeiro. Então continua, mesmo cansado, mesmo duvidando, mesmo sentindo que ninguém entende, porque o tempo está entendendo. Ele está trabalhando por você, mesmo nos dias em que nada parece andar. E quando esse florescimento chegar, ele vai ser tão verdadeiro, tão seu, tão único, que vai fazer sentido o porquê de tanta espera. Porque o tempo não falhou com você, ele só te ensinou que aquilo que nasce devagar é o que dura para sempre.